Boa noite, senhores. Estamos iniciando aqui o episódio 18 do nosso podcast Rumores e Palpites NFL. Estou aqui com a Cauã, Fábio ML. Boa noite. Boa noite. Tudo certo, senhores? Como foi de carnaval? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Depois de quase 2 semanas, estamos de volta. Voltamos aí nessa quarta-feira de cinzas. Alguns estão mais a cinza mesmo do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Fique claro que ninguém pulou carnaval aqui. Só tem 3 velhos apresentando esse programa. 2 pais, no caso. Um deles está até gripado porque cuidou do filho. Né, seu Fábio? Pois é, eu peço desculpas a quem está ouvindo por essa voz de pato rouco, mas passei o carnaval com meu moleque dentro de casa, com febre até a terça-feira, praticamente, segunda-feira, tossindo na minha cara, então assim, não basta ser pai, tem que participar, a gente compartilha tudo, inclusive a gripe. No domingo ou na segunda-feira, teve um momento que eu falei pro Nick não tossir na minha cara, porque ele ia me passar gripe. E aí ele me falou com todas as letras: papai, melhor nós dois do que só eu. Então, quando a gente tem uma criança que é assim, ela gosta de compartilhar, ela não é egoísta, ela não quer ficar com as coisas só para ela quer compartilhar, então compartilhamos tudo, inclusive os vírus. Muito bem. Eu gosto dessa lógica. Bom, queria aproveitar que a gente está começando e pedir para quem estiver nos ouvindo, nos sigam, compartilhem os nossos posts, nossos episódios aqui. Lembrando que a gente tem a promoção ainda, que está de pé, a gente não vai desistir. Esse ano a gente atinge os 1.000 inscritos. Então ajudem a gente a chegar nesse número para a gente poder sortear a jersey para vocês. Então compartilhem, comentem, e aí levem a palavra da NFL para os colegas de vocês, colegas e amigos e familiares. É muito importante para a gente poder continuar fazendo isso aqui, que a gente faz, lógico, que a gente gosta muito, mas também para poder informá-los. E também lembrar que a gente montou um blog para compilar as principais notícias do mundo do futebol americano, fantasy, né, os rumores também, algumas coisas que talvez não aconteçam, mas que a gente acha interessante para discutir. A gente está tentando compilar lá no nosso blog, que está no link da bio também, junto com o link para o YouTube, para o Spotify. Então não deixem de conferir lá, é a forma, acho que mais fácil que tem de você achar informação, notícia, atualização sobre o mundo do futebol americano, porque eu desconheço, por exemplo, um site que tenha colocado tanta informação na última semana desde a criação, que nem o nosso. Então, entrem lá, depois comentem, falem pra gente o que a gente esqueceu, se a gente deixou falhar alguma coisa, também tragam pra gente poder estar melhorando. Eu vou tentar postar algumas dessas notícias também no Instagram da gente, então sigam a gente, compartilhem aí pra gente poder estar sempre melhorando. Certo, senhores? Um patrocínio da Igreja Americana Rumores e Palpites, então levem a palavra da NFL a seus amigos. Isso aí. E, bom, queria começar com vocês falando, acho que, sobre o principal destaque aí dessa última semana, que é o running back mais bem pago da história agora, né? Saquon Barkley, contratinho aqui, ó, peguei até os teus números, 41 milhões de dólares em 2 anos de contrato, sendo 36 milhões já na assinatura, né? 20 milhões para receber depois e mais 15 milhões que ele pode receber em metas atingidas. É grana, hein? É muito dinheiro. O show me the money, ele é o Jerry Maguire, o empresário dele, né? Conseguiu uma bela de uma bolada. Tá certo que eu acho que ele fez uma temporada magnífica aí, ele é disparado o melhor running back da liga, mas é muito dinheiro para pôr num cara que já teve um histórico de lesões pesado, não é não? E para uma posição que não dura muito tempo também. O que vocês acham? A Cauã tava falando que era um absurdo, né, no grupo. Cara, posso falar que eu mudei minha opinião? Ô, louco. Mas foi ontem que a gente falou sobre isso. Pois é, então, mas aí após eu comentar esse detalhe, né, a renovação saiu ontem e tudo mais, eu fui assistir o vídeo de um cara que eu gosto bastante,
que é o David Chiodini, comentarista da ESPN. E pouco depois que saiu a notícia, ele soltou um vídeo no canal dele. E vendo as alegações dele, me fez pensar também, entender um pouco dessa renovação, assim, me fez pensar pelo... Eu sou uma pessoa que eu sou contra pagar running back, né? Principalmente pagar muito dinheiro para running back. Mas depois ali, ouvindo o Davis falar, assim, as alegações dele, eu realmente entendi que não é sobre pagar running back. É sobre criar uma cultura. Ou melhor, sobre passar um recado para a liga. E passar um recado para os jogadores da liga. Que é, eu valorizo os meus caras. Eu pago os meus caras. O que a liga pensa não importa, o que as pessoas lá de fora pensam não importa. Eu pago os meus caras. Acho que o recado do Howie Roseman é exatamente esse. Sim. Agora à tarde saiu a renovação do Zach Baum também, que foi outro cara importantíssimo na temporada de Filadélfia. Vai ser um dos linebackers mais bem pagos da liga também, né? Então, para um cara que teve ali 4 anos de ostracismo em New Orleans, um cara que não jogou o que se imaginava que ele poderia jogar quando ele vem do draft, que ele vem para New Orleans, e de repente ele vai para os Eagles e emplaca, se torna um dos grandes jogadores dessa defesa, faz uma temporada absurda. Então acho que eu vou voltar atrás aqui das minhas opiniões ali que eu mandei ontem à noite e entendo, passei a entender desse jeito, assim. Só conveio sob desconfiança de todo mundo. Eu fui uma pessoa que eu achei no ano passado, quando saiu na free agency o contrato dele, eu achei meio absurdo que os Eagles iam pagar, justamente porque eu também achei, e tô dando a minha mão palmatória, que achei que o Saquon Barkley tinha acabado. Eu achei que ele não ia voltar a jogar o que ele jogou, assim. E já falei durante toda a temporada, assim, que eu adorava ver o Saquon Barkley em Penn State. Um dos grandes running backs que eu vi, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de fazer o scouting dele. E foi frustrante ver o que ele passou ali em Nova York, então eu tinha muitas dúvidas se ele voltaria a ser, ou se ele jogaria próximo daquilo que é o potencial dele. Ele jogou, acho que até mais do que se imaginava. Então eu vou voltar aqui um pouquinho atrás da minha opinião sobre o absurdo e eu passo a entender. Eu acho que é um risco, mas se esse cara acabou de te ajudar a chegar no Super Bowl, e o Howie Roseman para mim tá passando uma mensagem que tá em baixa. Se eu te ligar e te oferecer um contrato de 1 ano, 5, 6 milhões, e você aceitar e você vir aqui jogar pra cacete, a gente vai sentar no próximo ano e eu vou pagar você, eu vou te recompensar. Então, aqui essa é a minha cultura. Talvez você chegue sob desconfiança, mas se você jogar, se você provar que você ainda tem para contribuir nessa franquia e nessa liga, você vai ser pago, você vai ganhar o contrato que você quer. Então, acho que foi um recado para as outras franquias, foi um recado para os jogadores, porque é isso. Assim, mas não foi um recado ele pagou muito caro, porque ele podia dar um contrato bacana, podia dar uma grana boa, mas foi muito dinheiro, é muita grana, ainda mais nos combinados aí, né, nos extras. E isso não pode fazer outros jogadores. Eu acho que ele foi o jogador mais importante do time, mas não pode fazer outros jogadores também acabarem forçando contratos, renovações muito fortes, assim, muito pesadas, né? Mas tá todo mundo, mas na Filadélfia tá todo mundo sendo pago, cara. Eu acho que, para mim, hoje o trabalho do Howie Roseman é esse, sim, cara. É um baita de um trabalho. Eu tinha um pouco de questões, assim. Ele fez isso com o Darius Slay, que ajudou ele a chegar. Darius Slay e James Bradbury, que foram cortados ontem, mas foram caras que ajudaram ele a chegar no Super Bowl em 22, né? E também deu big contratos para eles depois que eles ajudaram. Os caras que chegaram sob desconfiança e ganharam seus contratos, ganharam seu dinheiro, agora estão indo embora campeões. Então, assim, óbvio que você pode criar um efeito em cadeia de falar, putz, agora eu também quero receber, eu também quero, mas assim, o Jalen Hurts está sob contrato, né? O Landon Dickerson também, Devonta Smith e AJ Brown também tem seus contratos, assim, tá todo mundo sendo pago na Filadélfia, cara.
uma linha ofensiva jovem, assim, que também tem ali seus caras ganhando seu dinheiro. Eu acho que, né, 2 corners que vieram do ano passado e, né, jogaram como nunca, assim, 2 calouros, ou seja, em contrato de calor, aproveitando esses garotos. O Zach Baum, que eu falei, é o cara que tinha ali, que em tese poderia sair pensando em tentar ganhar mais dinheiro, mas também aceitou ficar e vai ganhar um belo de um dinheiro. Acho que talvez ali o Milton Williams, que é um jogador de rotação, um bom defensor técnico, talvez saia para tentar ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que, assim, ganhar dinheiro, esses caras sempre querem ganhar mais, cara. Seja em Filadélfia, seja em Tennessee. A questão é saber se você quer aceitar, talvez, o que... Como eu falei, assim, você pega hoje um jogador que está em baixa e tem uma ligação vinda da Filadélfia, uma ligação vinda dos Giants. Vamos lá, são 2 rivais de divisão. Um time que acabou de ser campeão, que demonstra ter uma cultura vencedora, demonstra ter uma estrutura, ou um time que tá aí patinando e patinando e patinando. Você talvez você aceite ganhar 15 milhões. A gente já falou várias vezes sobre quantas vezes a gente teve essa conversa sobre os caras optam por ganhar dinheiro e às vezes vão para franquias ruins porque vão ganhar dinheiro e às vezes, em vez de ir talvez para franquias que deem chance deles ganharem ou de ficarem marcados por outras coisas que não só ganhar dinheiro, só do que só ser o jogador mais bem pago da posição. Eu acho que Filadélfia está passando um recado. Acho que o Howie Roseman está falando para todo mundo, ó, aqui eu respeito e valorizo o seu esforço. Se você vier para cá, talvez em baixa e não ganhando tanto quanto você imaginou que você poderia ganhar, a gente vai sentar e se eu achar que eu tenho que te pagar, eu vou te pagar. Mas também se eu achar que eu tenho que te mandar embora, eu vou te mandar embora. Vamos lembrar, o Howie Roseman mandou o treinador campeão do Super Bowl, Doug Peterson, embora. Então, assim, ninguém hoje é maior que o Howie Roseman no Philadelphia. Esse cara hoje tem moral para isso. Ele tem 2 Super Bowls na conta. Então, vai ser difícil questionar. Eu falei ontem, eu achei que é muito. Eu acho que é muito dinheiro. Eu acho que é muito dinheiro. Mas eu entendo o raciocínio dele. De novo, tentar pensar com a cabeça do general manager. É muito fácil sentar aqui nas nossas cadeiras confortáveis, no nosso sofá, e falar, putz, eu não faria isso. Mas o general manager ele tem que pensar em diversas situações, e eu acho que a situação que ele falou, cara, eu vou valorizar o meu garoto aqui, ele jogou pra cacete, é o melhor running back da liga, e depois eu vejo o que eu vou fazer. Vamos lembrar, o cap tá só subindo. Esses contratos, assim, os caras estão ganhando hoje, tem contrato de free agency de 23, de 22, que a gente vai olhar para free agency que abre na segunda-feira, a gente vai falar, cara, foi uma barganha que estão pagando para fulano e ciclano. Entendeu? Não adianta, os contratos eles só crescem, esses caras só ganham mais. A gente viu aí o salary cap subindo, entendeu? Vai inflacionar, então? Esse salário vai inflacionar os running backs também? Como o James Cook com os wide receivers? Era, assim, nos últimos anos era a posição mais valorizada em questão de salário, junto com o safety. Acho que safety e running back eram as 2 posições que você tinha maior desvalorização desses caras. Eu acho que a free agency do ano passado, que foi uma free agency que você tinha muitos nomes, você tinha Saquon Barkley, você tinha o Derrick Henry, você tinha o Josh Jacobs, você tinha ali 3 nomes de peso, mas você ainda tinha o J.K. Dobbs, que foi um cara que foi pro mercado. Assim, a free agency desse ano não tem nada parecido em questão de talento. É só pensar que o cara mais talentoso para muitos é o Najee Harris, o horroroso Najee Harris. Então, assim, Javonte Williams, né? O próprio J.K. Dobbs, que assinou um contrato de 1 ano só, vai estar no mercado. Para mim, ele ainda é o melhor running backzinho dessa galera, que eu não gosto do Najee Harris, apesar de questão de lesões dele. Eu acho que os running backs agora vão ir para ganhar. O próprio James Cook já postou ontem no Twitter, depois que saiu, ele já postou 2 olhinhos assim do tipo, opa, se o homem tá ganhando o que tá ganhando, eu vou querer beliscar minha fatia também. O Buffalo que se prepare. Igual, né? Mas não, tem que jogar bem, mas assim, eu não acho que não precisa jogar igual. Infelizmente não vai ser, mas assim, o James Cook nos últimos ali, 1 temporada e meia, né, depois que Buffalo deu uma mudada no seu estilo de jogo, o James Cook passou a representar bem, assim, acho que ele é um bom running back, mas assim, não adianta, esses caras vão vir e vão olhar. Bijan Robinson da vida, Jahmyr Gibbs, todos esses caras já estão olhando para o mercado e já estão falando assim, opa, o homem está ganhando 20, eu vou também querer beliscar minha fatia, e não adianta, o mercado vai subir porque fazia muito tempo que a gente não tinha running backs ganhando dinheiro, realmente ganhando dinheiro. Você parar para pensar, o Gabe Davis, o ano passado, ganhava mais que o Saquon Barkley.
Mas a gente passou um período aí também com o running back se lesionando à torto e direito, assim, Mas é da posição, né? Temporada fora. Então, Por isso que os times não eu acho pagam, que porque teve o isso é caso a também coisa do mais Gurley, que recebeu uma puta bola. Teve o Gurley que recebeu uma bolada e depois não jogou mais nada, né? Pois é, o contrato total do Gurley é uma temeridade, assim, né? Era uma temeridade na época já, né? Apesar de eu amar o Todd Gurley. Mas não adianta, por isso que eu também sou contra pagar running backs, mas a gente está falando de um cara que na posição ele é extra classe. Eu não tô falando para você dar um big de um contrato pro J.K. Dobbins, que é um running back que é ok, assim, médio para cima. O Najee Harris, que vai renovar, alguém vai pagar, ou vai renovar com o Pittsburgh, ou alguém vai pagar. Entendeu? Javonte Williams, assim, esses caras que estão no mercado hoje, para mim, hoje, se eu sou uma franquia que preciso de running back, eu vou pro draft, porque a classe é absurda, a classe é muito boa, a classe tem muito talento, seja dia 1, dia 2 ou dia 3, a classe é profunda. Então eu opto por ir pro draft. Ao invés de eu tentar dar um contrato pro Najee Harris, pro Javonte Williams, pro Rico Dowdle, eu vou pro mercado, irmãos. Eu vou pro draft, esquece, deixa esses caras lá. Quem quiser pagar, que pague. Entende? Então são escolhas. Agora, o ano passado a gente tinha uma classe que era ruim no draft, uma classe fraca. É só a gente ver que a gente não teve, assim, um grande running back calor. A gente teve ali o Buck Irving, que estourou ali nos Bucks, mas também, assim, nada que você fala assim, oh, meu Deus, o Jonathan Brooks não conseguiu jogar, o Marshall Lloyd em Green Bay não conseguiu jogar, né? Então, assim, jogadores que foram draftados de segunda, terceira rodada, que eram ali o topo daquela classe, não desempenharam o que se imaginava deles. Então, você pagou o mercado, você foi para o mercado e optou por trazer esses caras. E esse ano já não. Esse ano, quando eu olho para a classe, acho que a classe de free agency esse ano é uma classe complicada. Até a gente comentou no último episódio, que é a franchise tag, e eu achava que ia ser uma franchise tag meio coadjuvante, assim, porque não tinha aquele nome que você falava assim, o maior nome era o T. Higgins, que conseguiu a tag dele. Quer dizer, infelizmente conseguiu, né? Não sei se ele quer essa tag. Mas não era um mercado tão atrativo. Agora, falando de running backs, eu acho que assim, é um recado para os próximos. A gente vai ter aí o James Cook como talvez o próximo a renovar, o Bijan é outro cara também em Atlanta que vai querer o seu, né? O Jahmyr Gibbs lá em Detroit. Então você tem aí uma galera que, né, o Travis Etienne, para mim, é um cara lá em Jacksonville que eu acho que ele tem muito potencial esse ano para melhorar o seu jogo. Eu acho que com, né, lá nos Jaguars, então talvez seja um cara que no próximo mercado talvez venha tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro também. Mas eu volto a falar, eu dou minha mão palmatória que o Saquon Barkley jogou pra cacete, não foi o cara que eu achei que ele ia ser, e volto atrás do que eu falei sobre a questão do dinheiro. Eu acho que é muito dinheiro, mas olhando por esse espectro que o Davis colocou, eu entendo pra cacete, assim, consigo super entender e falar, meu, tá certo. Não é um movimento só pro Saquon Barkley. O Saquon Barkley, ok, ganhou dinheiro, mas é um movimento para a liga, para outros jogadores, para o todo. Então, nesse ponto, eu entendo. Entendi. E até já emendando com o assunto que você trouxe aí das tags, né, franchise tag, a gente só teve 2 nesse ano. T. Higgins nos Bengals, wide receiver dos Bengals, e Trey Smith, guard dos Chiefs. Os dois foram pegados aí pelas franquias. Você acha que o Higgins não vai querer ficar lá na tag? Vai ficar no banco? Vai ficar sem jogar? Eu acho que ele só fica se renovar o contrato. Eu acho que. Eu já comentei isso entre nós. Eu tava achando que ele ia sair porque eu vi muitos rumores dele indo para contratos gigantes, Patriots, Broncos. Assim, cara, vi muitos, assim, mas acho que os 2 principais era Denver e Broncos. Broncos e Patriots. E eu achei estranho, assim. Acho que ele também vai ficar, se ele ficar, ele vai ficar magoado. eu acho que ele fica só com um contrato, assim, ou então os Bengals vão tentar forçar uma troca, tentar conseguir alguma coisa para não perder o cara de graça, assim. Ele tá pronto para o sign trade, né? Oi? Exato. Ele tá pronto para o sign trade. Isso, mas tem que ver o valor, né? Quanto que vão pedir e quanto que a galera quer pagar também, porque ele é para mim, ele é um dos melhores wide receivers que tem. Eu gosto muito dele, muito. Mas eu não sei se ofereceriam
assim, muitas picks ou uma pick de primeiro round por ele, não sei, porque ele tem um histórico, ele se machuca. Para mim, se os Bengals conseguirem... Vai custar caro para trazer ele. Para então, mim, não os sei. Bengals Até pensando, você pega, por exemplo, Denver precisa de um running back, urgente. Acho que mais até do que um wide receiver precisa de um running back. E você acabou de pontuar que você tem uma classe excelente de running backs para você pegar aí. Você vai pegar e vai trocar seu draft, você pode pegar um running back que vai ser o cara da sua franquia ali nos próximos anos por um wide receiver que é muito bom, mas que tem um histórico de lesão, que vai uma grana, sendo que você tem outros wide receivers, você tem aí, por exemplo, Garrett Wilson, que está querendo sair de lá também, né? E talvez custe menos. Eu acho que se os Bengals conseguissem, se vier uma troca, né? Eu acho que se os Bengals conseguirem uma segunda rodada, eu acho que é muita coisa. Eu também acho. Porque você tá falando de um cara que você vai pagar uma segunda rodada e mais um contrato aí, vamos colocar aí, de pelo menos 25, 27 milhões ano. Mas ele vai cara, de novo, assim, para mim, eu sei que ele quer, eu sei que ele gostaria, eu sei que ele desejaria, eu sei que ele gosta muito, tudo assim. Mas eu não consigo, de novo, assim, eu não consigo pagar pro T. Higgins um contrato de nível Justin Jefferson hoje, que é o wide receiver mais bem pago. CeeDee Lamb, Justin Jefferson. Para mim, eu concordo com você, mas é aquele negócio, é o mercado. O mercado paga. Não, tudo bem, o mercado paga, mas assim, só que aí são aquelas questões. Tipo, vamos lá. Para ele ter toda essa grana que ele imagina ter, ele vai ter que ir para vamos pegar aqui, é um exemplo. Patriots. O Patriots hoje é uma franquia que tá todo mundo falando que os Patriots são desesperados para trazer um wide receiver um alfa mesmo, um cara para ser o dono da posição, e eles estão atirando para tudo quanto é lado, assim, dispostos a gastar capital de draft, dispostos a pagar contratos e tudo mais. Então, só que aí é aquela história que a gente estava conversando, é só o dinheiro que você quer? Ou você opta por, sei lá, vamos pegar aqui vamos ficar na conferência americana mesmo, sei lá, um Chargers da vida, que é uma equipe que também tem necessidade no corpo de recebedores, foi para os playoffs no ano passado, tem um quarterback já mais estabelecido do que os Patriots, então assim, você opta por ganhar... Também. Mas ele não vai dividir com o McConkey. Não, mas só tem o Led, cara, não tem, assim, o Led é um cara muito mais slot, muito mais, assim, você tá falando do cara chegar e ser o wide receiver 1. O Higgins chega hoje no Chargers e vira o wide receiver 1. Eu acho pode não desempenhar, e são outros 500. Mas se você chegar e falar assim, cara, o T. Higgins chegou no Los Angeles Chargers, ele chega com a pecha, com a fama de wide receiver 1. Entendeu? Para ser esse alvo, para ser esse cara ali. Então, de novo, se fosse os Bengals, eu teria deixado ir, porque eu acho que os problemas dos Bengals não é o wide receiver. Eu acho que você consegue resolver com um wide receiver 2, 3 ali, já porque você tem o Ja'Marr Chase. Os Bengals já têm o Ja'Marr Chase. Não é que eles estão ficando com o T. Higgins porque o T. Higgins é o wide receiver 1 deles. Não, eles têm Burrow e Chase. E para mim, os Bengals pecam no sentido de que, cara, tem muita coisa para resolver nessa equipe. Eu sei que eles até têm uma margem interessante de cap, mas não dá para você pagar todo mundo, cara. Então, assim, eu entendo que o Burrow gosta muito do Higgins e tudo mais, assim, só que também é aquela história, não, quer ser quarterback bem pago? Então tu vai ter que fazer igual o Josh Allen fez ano passado. O Josh Allen ano passado lançou para Khalil Shakir e amigos. Então vamos também começar a colocar o pezinho no chão e entender que esse tipo de cara, ele custa. E para você ter esse tipo de cara, então você não pode querer ser o mais bem pago da posição, você não pode querer tirar acima de 40 milha por ano aí na posição. Então, eu acho que na minha visão, o Cincinnati Bengals peca porque essa equipe, o ano passado, o ataque funcionou. Titubeou em alguns momentos? Funcionou. Mas um dos grandes motivos da gente não ver o Joe Burrow na pós-temporada do ano passado foi essa defesa horrorosa do Cincinnati Bengals.
Assim, eu acho que tem que vir via draft, acho que eles podem tentar conseguir alguma coisa via free agency, mas assim, cara, gaste com coisas que valham a pena. Eu acho que você pagar o T. Higgins hoje, para ele ficar nessa casa aí dos 25 a 30 milhões, e depois você pegar um Ja'Marr Chase, que já se começa os boatos que ele quer ser o não quarterback mais bem pago da liga, ou seja, ele vai querer na casa de 35, 40, é o que ele vai querer. Se pagar tudo isso, vamos botar aí, 40 mais 30, se você pagar 70 milha por ano em 2 wide receivers, com a defesa que você tem, e não fazendo bons drafts, que é o caso do Cincinnati Bengals, ou seja, você nem consegue rejuvenescer sua equipe, trazer contratos de calouros para você poder melhorar a sua equipe, cara, para mim é a receita do fracasso. Assim. Para mim é você pegar o Prime Burrow, pegar o talento do seu quarterback e ir jogando no lixo. Eu então, acho que assim, os Bengals não vão ficar com o Higgins, não vão pagar o que ele quer. Mas eu vejo o Patriots pagando, por exemplo. O Patriots tem cap para isso, tem dinheiro para isso. Precisa eu vejo né? vejo o Patriots pagando, eu vejo o Commanders pagando. É um cara que no mercado ele ia conseguir o contrato que ele queria. O Commanders não, agora tem, não que seja agora, é que agora eles trocaram pelo Debo, mas assim, se ele chega no mercado, também, eles não precisam de um, tipo, lógico, não é ruim, vai ser excelente se ele for para lá, mas não é isso que eles estão procurando, eles não vão pagar isso agora. Com Debo e Trey McLaurin, com Dribble McLaurin, eles não vão atrás do Higgins. Não, então, mas é que eu tô falando no sentido de eu tô falando no sentido de se o Debo não tivesse ido para lá, né? É um lugar que se imaginava bastante o T. Higgins, porque é uma equipe que também tem muito cap, foi, né, a uma final de conferência ano passado, um quarterback calor, ou seja, um contrato baixíssimo. Então, assim, eu volto a falar, eu acho que o T. Higgins e vamos falar de Kansas City Chiefs, assim, né, cara? Troy Smith ganhou a franchise tag, acho que os Chiefs vão procurar renovar com ele, provavelmente vai ser aí o interior offensive lineman mais bem pago da liga, já é hoje o jogador de linha ofensiva mais bem pago da liga, né, com essa tag, né, quase 30 milhões aí a tag do Troy Smith. Tanto que eles tiveram que trocar o Joe Thuney para Chicago, né? Tiveram que botar o Thuney no mercado. E o Chicago Bears conseguiu a troca aí hoje, saiu a troca por uma escolha de quarta rodada aí de 2026, né? Porque o Thuney ia contar bastante no cap dos Chiefs, e os Chiefs chegam nessa off-season aí precisando bastante, né? Vão ter que arrumar a sua linha ofensiva e vão precisar de wide receiver, né? Então, assim, vamos ver o que esse Kansas City Chiefs vai fazer. Mas eu achei que... Né, para fazer o Higgins? Não, sem condições. Às vezes não tem, né? Tem que mexer muita coisa. O Kansas City Chiefs hoje é uma equipe de draft, assim, né? Draftar esses caras e trazer, tipo assim, o DeAndre Hopkins da vida de novo. Vai ter que apostar em caras mais veteranos, tipo um Keenan Allen, que vai estar no mercado, aí, tipo, um contratinho de um ano. Com o técnico que tem, com o quarterback que tem, o Kansas City jamais meteria 40 milhões na mesa para trazer um wide receiver. Eles não fizeram isso com o Rio, que estava lá, conhecia o sistema, conhecia todo mundo. Eles não iam fazer para trazer alguém de forma de jeito nenhum. Mesmo depois do fracasso passado aí? Não foi um fracasso, cara. Os caras, com o time todo... Os caras chegaram no Super Bowl. Não dá para você falar que é um fracasso. Pelo amor de Deus, gente. Eu quis polemizar agora, mas tipo, mesmo pensando nisso, acho que faltou alguém para segurar a bola nesse último jogo. Faltou alguém para impedir que a defesa dos Eagles passasse. Também. Faltou alguém para segurar, para fazer o Mahomes não apanhar tanto, mas faltou alguém para segurar a bola também, porque o Kelce não segurou às vezes que chegou para ele. Inclusive, Travis Kelce volta para a temporada de 25. Vai jogar até os 80 anos. Mas eu vejo... eu acho que 25 é o último. Eu vejo o Kansas City... Não sei. Eu vejo o Kansas City trazendo 2 wide receiver por 20 do que trazendo 1 por 40. O Kirk foi dispensado, o DK Metcalf foi dispensado. Não, foi o Tyler Lockett.
O Lockett foi dispensado, o Kirk foi dispensado. Eu vejo o Kansas City muito mais indo atrás de uns caras desses médios e pagando merreca do que metendo 40 milhas na conta do T. Higgins. Não tem mais bola para jogar. Claro que tem, cara, pelo amor de Deus. Não, já foi. Já foi. Um slot confiabilíssimo. Se o Hopkins não rendeu nesse último ano, não vai ser o Lockett que vai render, meu filho. Mas é gerenciamento de expectativa, cara. Tipo assim, o wide receiver 1 dos Chiefs é o Rashid Rice. Os Chiefs foram pro Super Bowl sem ser o wide 1. O Rice tá lá, assim. Eles vão ter o Rice de volta e vão poder trabalhar o Worth agora para a segunda temporada do cara. Então, daí você traz um cara como o Tyler Lockett, que é um cara que ainda tem capacidade de gerar jardas pós-recepção, que é o forte desse ataque. Vai ser o wide receiver pagando 3, barato. Vai jogar contra o marcador mais fraco do adversário. Cara, que ele pegue 20, 25 jardas por jogo já tá fazendo muito mais, cara, do que se espera. Não sei não. Eu não traria ele. Não queria. Já gostei dele, aliás, mas acho que já deu. Não traria. Cara, o Patriots ganhou 2 Super Bowl com a Amendola como wide receiver, gente. A gente tem que pensar naquele cara que serve para pegar 20 jardas por jogo, mas que pega a bola do touchdown que precisa, velho. Eu vejo o Tyler Lockett sendo esse cara, para pegar o touchdown do que precisa, velho. Ele é super confiável. Ele não é o cara para explodir, para fazer 100 jardas por jogo mais. Não é esse cara. Mas, cara, se você tá na red zone, é um cara que você pode confiar. É o cara que não vai fazer um drop na red zone. Isso é verdade. Não sei, não. Ele vai custar merrequinha. Ele vai custar lá seus, sei lá, 6, 7, 8. Melhor que trazer um cara de 40. Bom. E aí, já falando, emendando nas wide receivers, né? A gente teve o Deebo Samuel que saiu, foi para os Commanders, como a gente comentou aqui. E temos o Brandon Ayuk, que tá querendo, tá para ser trocado também, né? E eu vi o nome dele, eu dei uma pesquisada e parece que Steelers e Patriots são os principais interessados. Né? O Patriots estava linkado com o Ayuk desde antes dele renovar o ano passado. Sim. Sempre teve esse namoro, né? Mas era outro técnico, né? Tem que ver o quanto o Vrabel gosta do jogo dele, o que ele... De verdade, não sei, mas é o que vocês estavam comentando. Eu acompanho a NESN, que é a New England Sport Network, os caras vivem falando do Patriots 24/7, e assim, eu bato na tecla que o Acauan trouxe, que você também comentou, que os Patriots estão no mercado absolutamente desesperados para um wide receiver, pagando o que quer que seja. Então, eu não acho difícil que eles vão se envolver em alguma troca maluca aí para trazer qualquer cara desses. Mas não seria melhor, então, investir no Higgins do que no Ayuk? O Ayuk vai vir com um contrato giga. Ele é um cara que vem de uma lesão. E o contrato já tá pronto. Nunca vi ele entregar isso que a galera enxerga nesse cara. Ele nunca foi esse wide receiver. Então, mas assim, ele acabou de assinar um contrato, ou seja, você já sabe o quanto você vai pagar para ele nos próximos anos. O fato dele ter assinado o contrato ano passado, não ter jogado nada e tá no mercado agora, significa que o preço dele vai ser barato. Às vezes uma terceira, uma quarta rodada seja suficiente para trazer um cara desse. Não vai, isso é louco. Imagina que o 49ers não vai dar o Ayuk por uma terceira. O que eles pagam? O que eles receberam no Deebo? Uma quinta. O Deebo Samuel tava gordo, não jogou nada. Gente, mas se ele não está jogando, o Ayuk também não está jogando, não jogou nada ano passado. Assinou um contrato e está de volta no mercado, cara. Eles não vão arrumar muito mais do que uma terceira. Se muito, uma terceira em um swap, alguma coisa assim, mas eles não vão conseguir muito mais do que isso, não, cara. Eu acho que num desespero os Patriots pagam uma segunda, assim, cara. Tipo, num desespero pau brabo, assim. Mas não acho também, assim, não acredito que alguém vai dar uma primeira rodada como se imaginava ano passado e se esquece, na primeira rodada ninguém vai dar no Ayuk. Para mim ele não vale uma terceira. Não vale mais do que uma terceira. Uma terceira ele vale acima disso. Eu acho que uma segundinha ali, ainda mais uma segunda dos Patriots ali, que é os Patriots segunda são 3, alta. né? 4, os Patriots são 1-4, né?
É uma A segunda muito 36, alta. cara, porra, 36 é late first, né, cara? É final de primeira rodada. Pensando Pô, numa se me liga pelo Ayuk falando assim, eu te dou a minha segunda rodada desse ano, cara, mas eu embrulho e coloco ele no primeiro táxi que tiver Não, lá de eu São também faria isso, Francisco porque eu para acho que New o England. Shanahan não vai fazer. Mas pensando em pagar alto assim, uma segunda, por que não fazer uma proposta pelo Garrett Wilson? Eu sei que Que é Já que não rival, liberou eu rival, sei que vai entrar na história que o Fábio gosta de falar, que é uma rival de divisão. que não é Mas rival, assim, cara, é rival de divisão, cara. Os Jets não vão mas a fazer gente isso. já viu trocas, entre o Patriots e Tá, Miami. mas tudo bem, mas assim, o Garrett Wilson é um cara que é muito jovem, ele ainda nem ganhou o primeiro contrato dele, ou seja, está em contrato de calor. Ou seja, para tirar esse moleque de lá, cara, os Jets vão pedir a primeira rodada. Ele não, por mais que eu goste muito do Garrett Wilson, eu não acho que os Patriots podem se dar ao luxo de pagar uma primeira, que no Será que caso eles hoje vão é uma pedir a top primeira 5. rodada, velho? Claro Será que que você vão pegar, pelo amor de Deus, tá uma falando de um segunda, moleque uma que foi top 10 terceira, do draft. oferecer alguma coisa pro próximo ano? Não sei. Os Jets Eu, são os Jets, para velho. Eles mim, fazem umas loucuras, fazem umas coisas que a gente não. Eu não para sei. mim que Eu, sinceramente, preferiria 1 milhão de vezes pagar caro para ter o Garrett Wilson do que pagar médio para ter o Ayuk. Eu eu não, também. Garrett Se você Wilson, me, se você, nunca vi nada no Ayuk. O Ayuk nunca Se você me mostrou. pergunta, se você me perguntar se quer que o Green Bay Packers, que eu quero que o Green Bay Packers ligue lá para Nova York e peça o Garrett Wilson, eu adoraria. Mas o problema é questão de valor. Quanto que vai ser pedido? A gente tá falando de um moleque novo pra cacete ainda, no primeiro tá no contrato de calor, ou seja, ele ainda nem recebeu o contrato que ele imagina que ele vai receber, certo? Aí você tá falando de uma troca entre conferências, né? Os Packers na Conferência Nacional e os Jets na Conferência Americana. Agora tá falando de uma troca na divisão. Você acha que os Jets vão falar assim, ah, beleza, toma aqui meu principal recebedor, uma das poucas coisas que presta nessa franquia aqui, por 2 belo e um sonho de valsa mordido. Para, né? Para, não, não. mas assim, tudo bem, cara, eu entendo, assim, vamos lá, a gente também tem que estabelecer Tem um pouquinho outra de limite coisa, aqui. gente. Os Jets podem ser os Jets, a franquia pode ser uma bagunça, mas assim, cara, nego não joga com o próprio emprego, cara. O General Manager acabou de chegar lá, o head coach acabou de chegar, ninguém vai chegar e falar assim, viu, vamos embalar ele aqui, vamos pegar 2 belo e um sonho de valsa mordido lá da Nova Inglaterra, lá do New England, e vamos mandar ele para lá pro cara ser feliz lá enquanto a gente vive essa draga. Não vai, irmão, não vai, pelo contrário, não é só se os Jets pagarem 45 milhões para ele por ano para manter ele lá, porque daí o cara vai ganhar dinheiro, do que mandar ele para New England. É completamente real. Não tem essa discussão. Tá falando de um moleque que não tem nem o primeiro contrato renovado ainda. Que provavelmente, quando vier, vai querer quebrar o mercado. O Ayuk tá querendo ser trocado. O Garrett Wilson não tá querendo ser trocado. Os rumores são de que ele está pedindo para ser trocado. Rumores. São rumores em muitos sites. Rumores. Ele fala que serve ser trocado. Da ESPN até o Yahoo Sports falando sobre isso, cara. Mas ele tá com não, eu não digo que ele tá feliz lá. Eu acho que ninguém pode ser muito feliz lá nos Jets. Ponto. Quer dizer, nenhuma das duas franquias de Nova York, acho que você pode ser feliz recentemente. Agora, a ponto de que ele querer ser trocado, os Jets trocarem ele, não vejo um problema. Se tiver uma proposta que eles acham que vale capitalizar em cima desse cara para reformar o time, ok. Agora, uma coisa é você mandar ele para Dallas, que o Jared Jones ligou lá e falou assim, viu, eu te dou aqui, entendeu? Outra coisa, você trocar ele para New England, são coisas completamente diferentes, cara, são muito diferentes, muito diferentes. Do mesmo jeito que seria trocar para Buffalo, que seria trocar para Miami. Está trocando dentro da divisão. Um cara que tem potencial para ser o melhor wide receiver da divisão, para dominar o jogo por muitos anos. Cara, esquece, não tem. A discussão é essa. Então, assim, eu entendo que os Jets são uma bagunça, que o dono é um Zé Ruela. Eu entendo várias coisas. Agora, ninguém vai ficar. Então, o cara acabou de sentar na cadeira de General Manager, ele já tá pedindo para ir embora. Fala assim: não, beleza, vou ligar lá para New England e falar assim: viu, vocês me dão a tua terceira desse ano, a tua segunda do ano que vem e uma quarta de 27. Eu te mando o Garrett Wilson porque ele não quer ficar aqui. Irmão, tem contrato, filhão. O contrato tá assinado, você senta a bunda aí. Se você não quiser jogar, você fica aí. Agora, o contrato tá aqui. Aí então você espera a tua vez de chegar na free agency, e daí quando você quiser você vai embora, mas até lá você vai ficar aqui.
para New England, para Miami, para Buffalo, você não vai. Você vai ficar sentado aqui. Acabou. Eu também não vejo muita vantagem em ir para New England, apesar de vocês adorarem o carinha lá, o quarterback novo. Eu não vejo nenhuma muita vantagem em sair nesse momento aí e ir para lá. Eu acho. Mas, eu acho que você sai de uma franquia bagunçada e você vai para uma franquia que tem uma cultura, que está trazendo, que tem um potencial, que tem um quarterback, que está trazendo um head coach extremamente respeitado na liga, que trouxe, de novo, um coordenador ofensivo que como head coach não deu certo, mas como coordenador ofensivo já mostrou muito resultado. Eu acho que existem vantagens, além de ser uma equipe que tem capacidade de pagar o que você imagina que você pode ganhar. Agora, e de novo, você está entre uma franquia que nos últimos anos sabe o que é vencer, que não é o caso dos Jets, entendeu? Pode não estar vivendo a sua melhor fase, pode não estar vivendo a sua melhor fase, mas eu acho que é uma franquia hoje muito mais bem encaminhada do que o New York Jets. Pelo menos eles sabem quem é o seu quarterback, eles entendem que a linha ofensiva precisa ser melhorada, eles entendem que eles precisam de um wide receiver. Esse desespero é porque New England já entendeu que o corpo de recebedores deles é horroroso. E se eles querem desenvolver o Drake May, se eles querem atingir o máximo do potencial que o Drake May tem, eles precisam entregar caras que consigam receber minimamente a bola. Eles precisam entregar caras que façam a diferença. Então, eu acho que você pode ter todas as dúvidas possíveis com o New England agora, que você não pode olhar e falar, a franquia não está tentando achar um caminho, não está tentando seguir por esse caminho com o seu quarterback calor, aí você não pode falar. Fora que os Patriots são os Patriots, os Jets são os Jets, né? Por favor. É isso que eu ia falar também. Desculpa. Não é querendo... Não é que rivais o quê? Que rivais, cara? Para! Jets não são rivais, Bills não são rivais, Dolphins não são rivais, cara. Esquece. Rivais são os Steelers, rivais são os Steelers, rivais são os Broncos, rivais são os caras que jogam para ganhar de você e ganham. É por isso que a gente tinha que estourar a bolha, porque um corte desse do Fábio ia fazer a gente parar na ESPN, tá ligado? Aí ia ter tanto hate em cima dele. Para, mas hate de quem? Não tem nem torcedor dos Jets por aí. É a mesma coisa. Lógico que tem. Você tem do Cardinals. Tem do Cardinals, tem do Jets também. Você conta nos dedos de uma mão, torcedor dos Cardinals. Você é corintiano. Você vem aqui e fala assim, eu não quero que o Corinthians venda o jogador aqui pro Nacional porque é rival de cidade. Vai tomar no cu. Olha o tamanho do Nacional, olha o tamanho do Corinthians. Olha o tamanho dos Patriots, olha o tamanho dos rivais. Não tem comparação, cara. Rival meus ovos. Rival é quem ganha. Os Steelers são rivais, os Broncos são rivais, os Chiefs são rivais. Miami ganhou 2 títulos na década de 70. Nem com o Dan Marino, um dos melhores quarterbacks da história, os caras conseguiram ganhar título. Para! Miami morreu na década de 70. Os Jets morreram na década de 60. Os Bills nunca nasceram. Para! Tá certo. E, bom, falando a gente teve o Patriots só nasceu em 2000, tá? Não tô falando que os Patriots são uma franquia. Não, os Patriots nasceram em 2000. A gente nasceu... Eu ia comentar isso, mas eu achei melhor. A gente nasceu dos ovos do Tom Brady, tá? Tudo bem, nós somos novos. Até 2000 a gente era os Jets, a gente era os ridículos. Os Jets tinham título, os Dolphins tinham título, a gente só tinha palhaçada. Pronto, renascemos. Hoje nós somos outra franquia. Mas desculpa, Jets, Bills e Dolphins não são rivais. Não são. Pega historicamente aí de 2000 para cá, não existe Bills, Dolphins e Jets de 2000 para cá. Esse vai ser o corte. Esse vai ser o corte que eu vou postar no TikTok. Vai ser só esse corte que eu vou postar. Pode postar. Revolta do Fábio. Pode postar. Bills não são rivais, Dolphins não são rivais, Jets não são rivais. Eles estão numa liga à parte. Rivais desses caras aí são os Titans, são os Texans, os Jaguars. Eles estão no mesmo nível ali de palhaçada. Os times maiores estão em outro nível. Hoje nós estamos atrás da prateleira de quem briga, mas história recente, desculpa, não são rivais. Muito bem. E a gente teve Combine essa semana também, e temos um especialista aqui nas classes de
calouros, a Cauã, que assistiu todo o Combine, todos os testes, e vai trazer um pouquinho para a gente dos destaques aqui. Vai, Cauã, brilha que é o seu momento, né, de trazer ali conhecimento sobre os calouros, porque acho que você é a única pessoa que eu conheço que acompanha todos os caras que jogam em tudo que é universidade. Não, todos também não dá, né? Quem foi bem? Quem que se destacou? Quem que vai ser o não quarterback mais bem ranqueado nesse draft? Cara, acho que a gente teve muita coisa interessante essa semana de Combine, né? Começou ali na sexta-feira com a classe de DL Eds, assim, acho que é uma das grandes classes desse draft, assim, uma classe muito profunda, muito atlética, né? Os caras vieram para quebrar o combine mesmo, assim, para mostrar que os big guys têm seu atleticismo também. A gente teve aí na classe quarterback, né? O Cam Ward e o Shadow Sanders não participaram de drill nenhum, eles só fizeram as medições e deixaram para os seus Pro Days, então a gente não teve eles em nenhum exercício. A gente teve aí só Jackson Dart, que é um cara que eu acredito. São dois frouxos. São frouxos, não quiseram fazer o que tinham que fazer. Essa que é a grande realidade. Entendeu? São divas, são frouxos, entendeu? Principalmente o seu Shadur Sanders, assim, cara. Acho que a gente termina o Combine, a semana do Combine, com o Cam Ward muito estabelecido como quarterback 1, para geral, assim. A conversa em todos os cantos lá em Indianápolis era de que boa parte dos treinadores de quarterback, os general managers saíram de lá com a noção real de que o Cam Ward vai ser o primeiro quarterback a ser escolhido no dia 24 de abril lá em Green Bay. Seja ele pelos Titans ou Cleveland. A conversa muito forte que tem hoje é que já existe uma troca meio que pronta entre Titans e Giants, né? O Giants subindo para posição 1, mas o Cam Ward para geral, assim, para contexto geral, assim, de especialistas, jornalistas, todo mundo que estava ali em Indianápolis esse final de semana, é de que ele sai de lá muito fortalecido como quarterback 1 da classe. O Shadur Sanders, para mim, acho que ele acabou, de novo, se não tivesse o sobrenome Sanders, talvez ele não tivesse todo esse hype que ele está tendo, apesar de eu achar que ele foi bem nos 2 últimos anos de Colorado. Então ele deve ser ali o QB2 a ser escolhido, mas talvez a gente possa estar vendo uma queda do seu Shadur Sanders aí, desse top 5, talvez até top 10 do draft, assim, talvez seja um cara que acabe perdendo um pouco de dinheiro. Jackson Dart e Kim Ears foram 2 caras que testaram, que tiveram bons testes, bons exercícios, principalmente o Jackson Dart, acabaram ganhando dinheiro. Para mim, é a minha aposta para o terceiro quarterback escolhido nesse draft. Acho que ele vai sair ainda na primeira rodada. Acho que um Los Angeles Rams, que tem essa situação com o Matthew Stafford, que ia sair, não saiu, mas vive essa situação de aposentadoria. Seattle Seahawks, que tem ali o Geno Smith também, eu acho que é uma franquia para se ficar de olho nessa possível ponte para o Jackson Dart, talvez ficar aí 1 ou 2 anos no banco. E final de primeira rodada ali, eu acho que Chiefs, Eagles, Lions, Bills, talvez são equipes que possam acabar descendo e alguém queira subir para draftar o seu quarterback e ter a possibilidade ali do 5º ano, né, do 5º ano de contrato, que é o que os jogadores de primeira rodada podem ter. E para quarterback isso é muito valioso, então acho que é uma situação para se ficar de olho aí nas próximas semanas. Vamos ver como vai ser a questão do Pro Day, como que o Cam Ward e o Shadur Sanders vão testar, mas para mim é isso, assim, não testaram porque são peidões, assim, peidaram na cueca mesmo e optaram por não testar. O Washington Jeanty também é outro jogador que não testou, né, para o principal running back da classe, foi outro cara que não veio para os testes. Então, acabou abrindo espaço aí para a boa classe de running backs, né, desse ano. O Mario Hampton, para alguns insiders, acaba saindo como um cara que deve ser escolhido na primeira rodada. Então, a gente pode ter um ano aí em que possamos ter 2 a 3 running backs draftados na primeira rodada, com o Mario Hampton. O Travion Henderson de Ohio State também é outro cara que é para se ficar de olho.
mas um cara que ganhou muito estoque foi o Keyshawn Judkins, também de Ohio State, né, a dupla de Ohio State, testou muito bem, fizeram seus drills, tiveram um bom destaque, são nomes aí para ficar de olho, primeira, segunda rodada. Um cara que acabou, talvez esteja até arrependido de não ter vindo para o draft 2024, né, o Ollie Gordon, running back de Oklahoma State, foi mal nos seus testes, correu ali 4, 5 alto, 4,6 na verdade, 4,61, né, o Ollie Gordon. É um cara que se esperava muito dos testes dele, mas infelizmente acabou que ele não testou tão bem. Até os drills de habilidade ele foi bem, mas o tiro de 40 jardas ele não foi tão bom. Então é um cara que praticamente sela ali sua ida para o terceiro dia, né, do draft. Wide receiver, nós tivemos aí o Matthew Golden de Texas, fazendo 4,29 no tiro de 40 jardas, testou muito bem também nos drills de habilidade, é um cara que ganha estoque para a primeira rodada, né? Ali, Taylor Macmillan, o T-Mac não testou, é um cara que para mim acaba caindo bastante. O Luther Burden, que para mim é o segundo wide receiver dessa classe, teve uma semana ok, assim, também nada muito. Né? A dupla de Ohio State, Jalen Noel e o meu menino, né? Jaden Higgins, patrocinado para essa classe, que eu adoro bastante, assim, acho que é uma dupla que veio para os testes, eu já tinha tido um bom senior ball, caras que para mim se consolidam ali como caras de talvez segunda rodada, talvez terceira rodada, mas acho que segunda rodada principalmente. O Tess Johnson de Oregon é outro cara que entra naquela categoria Tank Dell de ser muito leve e ter tido um péssimo combine, assim. Não dizer péssimo, mas assim, um combine que se esperava mais do Tess Johnson, mas é um cara que acho que acabou perdendo um pouco de dinheiro, ele se esperava um pouquinho mais dele, mas para mim o Matthew Golden é um cara que acaba ganhando estoque para a primeira rodada, assim, talvez final de primeira rodada, a gente, para essas equipes aí que precisam de wide receiver, Texas, Bills, Chiefs, equipes que talvez possam olhar para o Matthew Golden, acho que é um cara muito interessante, um cara que tem potencial aí para estar na primeira rodada. Os jogadores de linha ofensiva eu já tinha falado aqui que eu não achava uma classe muito interessante, mas é uma classe que o Armando Mbebu, para mim, se consolida como o principal tackle dessa classe, um cara que para mim hoje, se ele sair do top 10, vai ser bem surpresa. Ele para mim supera o Will Campbell ali. O Aaron Traerse de Minnesota, para mim, é um cara que eu estava muito curioso para ver as medidas dele e né, principalmente o tamanho de braço dele, ele ficou com 33, um oitavo, eu acho que para mim é outro cara que vai ser tackle. A gente tá até conversando um pouquinho antes de começar ali sobre o Campbell. É um cara que eu gosto menos do que a média, mas as pessoas que gostam, acho que ele teve um bom combine atleticamente, assim, mas o tamanho de braço dele, para mim, acho que ele não tem a capacidade para jogar de tackle com esses braços que ele tem. Para mim, o Campbell vai ser draftado como tackle, mas ele vai virar guarda na liga. Né, a gente teve a dupla de Georgia, né? O Jared Wilson ali, o center, que correu 4,84 ali, então para um cara desse tamanho ali, mais de 300 libras, correr desse tamanho, nem eu nos meus melhores dias, magro, leve, correria 4,84, então o rapaz veio, acho que é o cara que ganha muito estoque para acabar tendo mais, né. O outro menino que era para ser, que muitos falavam de primeira rodada, no Tyler Booker, guard de Alabama, esse é guard mesmo, assim, jogador de interior de linha, foi muito mal nos testes, teve um RAS ali de 5,38, é um cara que, para mim, acabou perdendo dinheiro também, é um cara que vai cair para cima, se sair na primeira rodada, vai ser só porque alguém gosta muito dele, mas o Tate Radlett também, guard de Georgia, é outro cara que ganhou dinheiro, um cara que testou muito bem. Então acho que é uma classe para quem precisa de linha ofensiva para ficar um pouco preocupado, assim, principalmente tackles. Acho que é uma classe que tem muitos tackles que vão virar guards, mas eu não sei se teremos muitos tackles que vão acabar se destacando nessa próxima classe. Linebackers, meu menino de Harry Campbell quebrou o combine, jogou ótimo trabalho no combine. O Dennis Strutman também de Oklahoma teve um ótimo combine, mas de Harry Campbell para mim é um cara que se consolida como primeira rodada. E se você precisa de um linebacker e tiver ele na sua board, vá atrás, porque esse moleque é muito, muito bom. Muito bom. Eu ainda não terminei o scout, não terminei o tape dele, mas é um dos melhores tapes que eu vi assim, no linebacker nos últimos anos. É surreal que esse moleque joga.
já mostrava lá em Alabama, e acho que o combine dele veio para ser o cara mesmo, assim, para ser o linebacker 1 da posição, né? Edges, que para mim também é uma classe muito profunda. A gente teve o James Pierce Jr. quebrando o tiro de 40 jardas com 4.47, mas saindo de lá com muita gente questionando o caráter dele, assim, muita gente questionando o caráter e esforço, e então acho que é um cara que vai precisar do Pro Day e das entrevistas com as franquias, as entrevistas particulares com as franquias aí, para talvez mudar um pouquinho dessa imagem dele e voltar só a imagem do combine. Ele foi muito bem, apesar das medidas dele, né, o vertical e broad não ter sido tão bons assim, mas o shuttle e o tiro de 40 jardas dele foi muito bom. Shamar Stewart, meu menino, também veio para moer o draft, assim, melhor edge desse combine, 4.59, um tiro de 40 jardas, um shuttle, um vertical jump dele também surreal, né, 40, só ficou atrás do Landon Jackson de Arkansas, né, que fez 40.5. O broad jump dele também surreal, com, né, mais de 10 ali no salto. Então, assim, Shamar Stewart, muito, muito, muito bom. O trabalho surreal do Shamar. O garoto que eu tinha ali, ele como talvez final de primeira rodada, mas talvez a gente acaba vendo o Shamar Stewart saindo até num top 10, top 15 ali. É um cara que para mim ganhou muito estoque. Prince Umamielien, né, de Ole Miss, é um cara que eu queria muito ver ele testando, porque eu gosto, mas acho que os testes, o combine não foi muito parceiro dele. Então, é um cara que acabou para mim perdendo dinheiro, né? Dessa posição, né, que é gente, menino de Penn State, Abdul Carter, que é tido para ser o principal edge dessa classe, para ser talvez a escolha número 1 geral. Ele não testou, porque ele disse que estava em incômodo na virilha, e os exames lá também apontaram que ele pode ter uma lesão na face suplantar do pé dele. Então, uma situação que deu uma preocupada em algumas franquias. Se fala que ele vai tentar não operar, para que ele, né, vai tentar um tratamento mais, né, menos invasivo, tudo mais. Isso, mais conservador, mas... Perdão, continua, Calma. Pode falar, não, pode falar. Eu ia falar que eu vi 2 mocks hoje saindo, já colocando ele saindo para os Patriots e saindo 3 quarterbacks nas 3 primeiras posições, justamente por esse medo das franquias da condição de saúde dele. Assim, foi uma situação meio complicada ali para ele, mas acho que ele vai continuar sendo um talento top 5, para mim é um dos melhores jogadores desse draft. A classe de defensive tackle, para mim, acho que é a classe mais profunda desse draft. Assim. Então, quem precisa de jogador de linha defensiva pode ficar muito feliz, porque os rapazes vieram mesmo para mostrar que é uma classe de muito talento mesmo, né? A gente teve ali Mason Graham, não foi dos melhores testes, mas ele é ali, o Kent Grant também, os dois de Michigan, são 2 talentos de primeira rodada, devem sair na primeira rodada. Meu menino Derek Harmon. Essa seria uma razão para o Kansas City se livrar do Toney, porque eles estão enxergando o replacement dele vindo do draft? Para mim, a razão do Toney ser mandado embora é questão de cap. Assim. Para mim, é uma situação, você vai pagar o Troy Smith, pagou o Marlon Humphrey ano passado, o centro mais bem pago da liga. Eu acho que é uma situação do menino que eles draftaram ano passado, Suamataia. O que dizer Suamataia para mim é um cara que ele nitidamente mostrou que já era uma preocupação minha na época do draft. Tanto ele quanto o Jordan Morgan, que foi draftado na primeira rodada pelos Packers também, que eles não tinham tamanho para jogar de tackle. E o Suamataia sofreu muito jogando de tackle. Então, para mim, essa troca do Toney os Chiefs meio que falando pro Suamataia que ele vai ser o novo guarda da franquia e que eles vão atrás de um left tackle, que eles vão atrás de alguém para jogar de tackle,
seja via draft, ou via free agency, ou via trocas, assim, os Chiefs para mim vão ter que se mexer nesse sentido. Mas para mim, El Famataia vai virar guarda esse ano, assim, porque eu não vejo ele conseguindo jogar de tackle, que é a minha grande preocupação com relação a muitos jogadores dessa classe de linha ofensiva, assim, muitos caras que não conseguem, as medições para mim, assim, cara, 33 baixo, 32, ali, o Will Campbell com 30, o Will Campbell mediu 32 e um oitavo, se eu não me engano. Cara, para mim ele não tem braço para jogar de tackle. Ele não vai conseguir jogar de tackle. Ele vai ter que jogar de guarda, vai ser um baita guarda, um cara muito atlético, mas não tem braço para jogar. Assim. A gente tem o Rashawn Slater, que para mim hoje é ele é um dos melhores tackles da liga, e ele é o tackle que tem de braço ele tem 33, um oitavo, mas a técnica do Rashawn Slater é muito superior a esses moleques. Então, para mim, essa é a minha visão com relação ao Will Campbell, o menino de Minnesota lá, o Irsay. Para mim, o principal tackle dessa classe não testou devido a lesões, mas eu fiquei muito feliz em saber que ele teve o ok médico da NFL, de que ele vai poder fazer um Pro Day exclusivo para as franquias, que é o Josh Simmons de Ohio State. Ele sofreu uma lesão no tornozelo ano passado, na quarta semana do college, e ele acabou perdendo toda a temporada, então, assim, mas ele já recebeu o ok médico, e daí eu acho que é um cara que, se as franquias puderem trazer, ele e o Kelvin Banks de Texas, para mim, são os dois melhores tackles dessa classe, assim, tackles puro, caras que vão jogar na ponta das linhas, mas aí a questão do Josh Simmons é ver como vai estar a questão da lesão dele, assim, mas para mim é um cara de primeira rodada, 6'5", é gigantesco, mais de 300 libras, então é um cara que para ficar de olho. Agora, como eu falei, a classe de linebackers é uma classe interessante, a classe de tight ends testou mais ou menos, assim, os principais tight ends não foram lá essas coisas, né, o Colson Loveland do Michigan e o menino de Penn State, Tyler Warren, para mim são os dois tight ends que devem sair na primeira rodada, mas é uma classe interessante para quem precisa de tight end, né, mas o combine, assim, esses meninos todos se preparam para o combine, assim, hoje não tem mais um combine sem preparação, né? Eles estão há meses treinando para o combine, mas é interessante a gente ver como a classe atlética dessa galera está aumentando muito, assim, a gente está vendo um center correr 4,81, cara, é muito absurdo esse moleque, um cara correr esse, porque eu falei, eu nos meus melhores dias não corro isso em 40 jardas. Teve o cara que eu comentei aí com você antes da gente começar, né? O Will Campbell, né? Assim, o Will Campbell também ele fez velho. Ele é quase. Foi 4,40 alguma coisa, né? Não, fez 4,98 o Will Campbell. 4,98? Eu tinha visto um tempo baixíssimo. Eu falei, maluco. Daí já foi outra posição. Então a gente pode ter sido Ed. Nos Eds a gente teve ali o James Pierce com 4,47. Assim, o James Pierce veio muito absurdo também. Então, acho que o combine dele foi bom no Atlético, mas, de novo, como eu falei, a situação de caráter dele está sendo muito... Os Eds e a classe de defensive tackle foi uma classe que veio para quebrar o combine mesmo, assim. Classe muito atlética, muito física, então, assim... e os running backs, para mim, é uma classe que sai muito fortalecida. Como eu falei, é uma classe muito profunda. Se eu precisasse de running back, eu estaria olhando para o draft, esqueceria free agency, eu iria atrás desses talentos que nós temos lá. A classe de DT é uma classe que eu gosto muito, assim, Derek Harmon, Mason Graham, Kent Grant, o menino de Florida State, Joshua Farmer, é um cara que eu gosto bastante também testou muito bem no combine, então assim, a gente vai ter caras muito interessantes vindo para a liga nessas posições, então o combine foi mais ou menos isso. Não passei pela classe de corner, a gente teve aí o Will Johnson também com ok médico, falando que ele vai poder fazer um Pro Day particular, mas ele não testou, né, que para mim é o principal corner dessa classe. O Jahdae Barron, de Texas, que para mim é o corner número 2, testou, foi muito bem, correu 4,39, né, mas a gente teve muita gente ganhando estoque para dia 3, dia 2, né, no caso do Maxwell Hairston, correu 4,28, foi o mais rápido desse combine, no time de 40 jardas, ele acabou, acho que um moleque que acaba ganhando
saindo aí de uma sexta para talvez uma quinta, quarta rodada, ganhando um pouquinho de dinheiro ali. Então, assim, é uma classe interessantíssima, principalmente defensivamente falando. Assim, acho que ofensivamente a classe de wide receivers ela não é uma classe lá essas coisas, né? É uma classe que tem ali o Tyrann Macmillan, que não testou, mas o Luther Burden testou, mas para mim, assim, meio água de salsicha, assim, também não foi um cara que você vai falar, nossa, Luther Burden, né? Para mim fica ali pelo Matthew Golden, o Jalen Noel de Iowa State, né? O Jaden Higgins também de Iowa State, são caras que para mim acabaram ganhando bastante estoque, assim, para a gente poder olhar aí para esse final de draft, nomes que podem acabar ganhando o seu contratinho um pouquinho melhor. Maravilha. Eu só quero dizer que eu e o PH também acompanhamos o Combine e nós concordamos em gênero, número e grau com essas avaliações. Nós estamos muito bem alinhados com relação a isso, então o Acauã trouxe assim, um resumo que eu e o PH a gente já tinha discutido em off. E na verdade, tudo que o Acauã trouxe foi discutido entre eu e o Fábio. O Acauã só anotou e trouxe para vocês. Eu tô com um problema na voz, o PH não estava querendo aparecer muito hoje, então eu e o PH a gente levantou aqui as estatísticas e o Acauã chutou a bola pro gol. Isso aí. Muito bem, senhores. A gente vai encerrando aqui mais um episódio. Queria lembrar de novo, já falei no começo, mas quero reforçar aqui para quem aguentou mais de uma hora dessa nossa gravação aqui do podcast. Sigam a gente, comentem nossos posts, nossos vídeos, compartilhem, é importante para a gente poder crescer, poder melhorar, poder, né, continuar fazendo esse podcast aqui, que é para vocês. Então, conto com a ajuda de todos aí para a gente poder continuar crescendo. Considerações finais, senhores? Perdão por falar demais hoje, gente. Acho que hoje era o seu dia. Combine, o Combine, o draft é uma coisa que eu gosto demais. Assim, eu passei o carnaval assistindo, eu assumo. Hashtag brilha aí, garoto. Então, acabei falando um pouquinho demais, mas assim, quem acompanhou, muito obrigado, boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana. Semana que vem a gente tá de volta, porque semana que vem tem free agency. Semana que vem a gente vai estar aqui falando. Eu não acredito que tal franquia pagou o Sam Darnold. Alguém vai pagar o Sam Darnold. Alguém vai pagar o Sam Darnold. Alguém vai pagar o Russell Wilson, né? Não vai, então, não. Assim, Russell Wilson vai para Oakland, todo mundo já sabe. Assim, cara, eu tava vendo, eu fui ver a média, tô falando 2 anos, 20 milhões por ano, cara, eu não pago 20 milhões por ano pro Russell Wilson, assim, mas nem se minha vida dependesse disso, cara. Pelo amor de Deus. Então, até semana que vem, senhores, um beijo. É isso aí. Muito obrigado, boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, pessoal, até semana que vem.